Gente, então, finalmente conseguimos. Eu acho que tem muita mãe que já te conhece. Você já esteve até em encontros, né, com famílias cardiopatas, mas para quem não te conhece, eu vou tentar fazer uma breve apresentação, porque eu sei que qualquer coisa que eu diga vai ser redutivo, né? O Gabriel é médico, pesquisador do INCOR USP, é isso? Fundador de uma startup que é focada no desenvolvimento de órgãos e tecidos artificiais em laboratório. Chama Tissue Labs, é assim que pronuncia? Tissue Labs, isso. Tissue, assim, das coisas que eu me lembro, você foi citado pela revista Forbes Brasil como um brasileiro com menos de 30 anos que tem impactado a nossa sociedade. Eu sei que com 28 anos você já tinha 2 PhDs e tem esse projeto fantástico de engenharia de tecidos artificiais. Você quer complementar com mais alguma coisa? Acho que às vezes até o pessoal fala mais do que na verdade. É uma série de desenvolvimentos, na verdade, que a gente vem fazendo, eu venho tentando fazer desde que eu entrei na graduação da faculdade de medicina até hoje, agora focado nessa área de engenharia de tecidos, né? Mas eu acho que a gente pode ir aos poucos, eu vou contando um pouco mais sobre esses projetos. Isso. Então, assim, eu queria começar do começo. Porque além de tudo isso que você fez, você também é cardiopata congênito. O que para nós mães é ainda mais entusiasmante. Eu acho que você deve ouvir isso toda semana, mas assim, como mãe, a gente tem muitas angústias assim que a gente recebe essa notícia, achando que nosso filho não vai ter uma expectativa de vida, ou não vai ter uma vida boa, ou que vai ter muitas limitações. Então, assim, ver um adulto cardiopata, para nós já é fantástico. Ver um adulto cardiopata com uma vida brilhante, porque você pode dizer o que você quiser, mas é inspirador tudo isso que você faz, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso. Como que foi, se você sabe, para sua mãe descobrir qual é a sua cardiopatia, que tratamento você fez, para a gente depois continuar com essa parte mais atual. Tá. Bom, eu nasci em 89, né? Então já faz um bom tempo, eu tô com 31 anos agora. Quando eu nasci, com os médicos, meus pais perceberam que era um pouco roxinho, né, tinha esses cansaços, enfim, no início, logo após o nascimento, e com poucos dias de vida, identificaram essa possibilidade de ter uma cardiopatia congênita, né, e com 7 dias, na verdade, eu já estava no INCOR, então foi o primeiro dia que eu entrei no INCOR aí, foi com 7 dias de vida, a partir de quando eu comecei a acompanhar. No caso, eu tenho uma atresia pulmonar com CIV, e acompanhei por 2 anos clinicamente, e quando eu tinha 2 anos, eu fiz um bleno. Então, a única cirurgia que eu fiz, na verdade, foi essa. Eu não cheguei a fazer um tratamento definitivo, só realmente essa avaliação, e isso foi em 91. E desde então acompanho clinicamente, claro que com as limitações que qualquer cardiopatia acaba impondo, uma cardiopatia cenogênica também, mas que nunca me impediram assim de seguir a vida assim normalmente. Isso que eu ia te perguntar. A cardiopatia te impediu de fazer alguma coisa que você realmente queria e que te dava satisfação? Não, eu acho que, com as palavras que você colocou, não. Então, eu acho que nunca me impediu de fazer nada que eu realmente queria, que me dava satisfação. Impediu de fazer algumas coisas. Então, naturalmente, por exemplo, atividades esportivas, principalmente atividades competitivas. Então, esportes com time, né? Futebol, vôlei, qualquer esporte que exija equipes, enfim, você acaba não conseguindo acompanhar o ritmo dos demais amiguinhos, enfim. Então, educação física também, por exemplo, eu nunca fiz. Na minha época, a educação física era algo, eu não sei como que é hoje para as mães e como que é com os filhos, eu imagino que seja bem mais flexível, mas antigamente, por exemplo, eu lembro de ter que ficar assistindo os outros fazer educação física. Então, era assim que
eu fiquei 8 anos durante todo o fundamental, assistindo os outros fazer educação física. Mas, fora isso, eu acho que nada que... Eu sempre gostei muito de estudar, então acho que, não, obviamente, isso nunca foi algo que a cardiopatia impediu. Então, e atividade dia a dia, com os amigos, família, enfim, também nunca foi um problema. Entendi. Gabriel, por acaso você tem um fone de ouvido fácil aí que estão me sinalizando se você tiver... Bom, essa questão do esporte, eu acho que realmente hoje é um pouquinho mais flexível, né? Porque no início não se tinham tantos dados, então se procurava preservar a criança ao máximo, né? Hoje a gente já vê, assim, que alguns momentos ele é proibitório, mas esses lúdicos é possível. E depois a gente vê que tem umas cardiopatias mais simples que têm ido além, né? Que têm feito até atividade a nível de competição. Mas é isso que eu queria saber, porque às vezes as mães ficam muito preocupadas. Ai, meu filho, coitadinho, não pode fazer isso. Mas assim, ele não pode fazer isso, mas ele pode fazer outra coisa, que pode dar satisfação igualmente, né? E aí eu queria saber, assim, quando é que iniciou esse teu desejo pela medicina e quais caminhos você percorreu até chegar até aqui, nessa parte profissional? Tá. Ficou melhor agora? Ficou. Para Tá. mim, sim. O pessoal fala aí, mas para mim ficou. Legal. Bom, eu desde criança eu sempre quis fazer medicina, então eu não me lembro exatamente quando foi o primeiro dia que eu falei eu quero fazer medicina. Mas essa vivência no hospital nunca foi algo ruim, assim, né, do meu ponto de vista. Foi algo que era bastante curioso, eu sempre fui muito curioso. Eu achava aquilo tudo muito diferente. Quando ia no hospital, sempre, claro, tinha uma tensão, né, saber se ia estar tudo bem ou não. Mas o ambiente hospitalar nunca foi algo que me repeliu, que causou, pelo contrário, né? Eu sempre achei aquilo lá muito legal. E então, desde criança, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Foi natural, na hora que chegou o vestibular, prestar prestar vestibular para a faculdade de medicina. E aí, a partir do momento que eu entrei, aí sim eu comecei a entender o que eu queria e a estudar essas áreas mais focadas aí em cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica. Então, eu entrei na faculdade em 2009 e no primeiro ano eu tive a oportunidade de começar uma disciplina optativa com a professora Vera Elo. Então, a professora Vera Elo é patologista do INCOR, é uma expert em cardiopatias congênitas, faz parte dos grupos que definem as nomenclaturas mundiais, cardiopatias congênitas, e ela me deu essa oportunidade de ficar estudando lá. Eu passava várias tardes durante a semana estudando a anatomia dos corações com cardiopatia congênita, né, e isso acabou permitindo que eu começasse a participar de congressos, apresentasse trabalhos desenvolvidos junto com a professora Vera, e também acabou me aproximando com o professor Marcelo Jatene. E aí, com o professor Marcelo Jatene, eu tive a oportunidade de fundar a Liga de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, que é uma liga acadêmica. Então, dentro da medicina, a gente tem esses grupos de estudo, né, que a gente chama de ligas acadêmicas, e eu fundei com o professor Marcelo a Liga de Cirurgia Cardíaca Pediátrica para juntar outros alunos que tinham interesse nessa disciplina, né, no tópico, né. Isso também acabou me levando a oportunidade de apresentar diversos trabalhos fora, e eu fui cada vez mais me envolvendo com essa área. Toda a vida eu sempre quis ser cirurgião cardíaco pediátrico, então desde que eu entrei na faculdade era isso que eu ia fazer. E foi assim até quase o final da faculdade. Quando chegou no final da faculdade, já no sexto ano, eu participei de um congresso que foi no Brasil. Então foi o Congresso Mundial de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, que acontece, se não me engano, a cada 4 anos. E na época o congresso foi aqui no Brasil, foi em 2014, se não me engano. E lá eu conheci um trabalho de uma pesquisadora holandesa. Eu estava vendo os trabalhos que estavam sendo apresentados, que ela desenvolvia vasos sanguíneos para implantar, exatamente com esse objetivo de substituir os vasos sanguíneos das crianças cardiopatas. Na época também era um projeto mais em modelos animais, ainda inicial, né? Mas aí eu despertei para essa área, né, para conhecer essa área que a gente chama de engenharia de tecido.
Aí eu comecei a estudar sobre isso, em poucos meses eu decidi que eu ia fazer doutorado nessa área. Conversei com o professor Luiz Felipe Moreira, que é o professor responsável pela área de pesquisa em cirurgia cardiovascular lá no INCOR. Eu trouxe essa possibilidade, ele apoiou e eu fui para a Holanda desenvolver meus projetos de pesquisa nessa área. O objetivo sempre era fazer o doutorado, voltar e continuar a cirurgia cardíaca, fazer a residência de cirurgia cardíaca. Mas acabou que eu acabei voltando e estava tão já envolvido nessa nova área e estava trazendo algo que poucas pessoas tinham conhecimento que acabei definindo por muito tempo foi uma coisa que eu não tinha muita certeza, mas chegou um momento que eu falei, não, acho que eu vou impactar mais, eu vou trazer mais benefício desenvolvendo essas novas tecnologias do que operando os pacientes. Então, acabei migrando um pouco mais para essa área de pesquisa e desenvolvimento. Eu fiquei na Holanda há 2 anos, voltei para o Brasil em 2017, fiquei até hoje no INCOR, né, desenvolvendo pesquisa no INCOR, e fundei agora, no ano passado, a Tissue Labs, exatamente para acelerar esses desenvolvimentos, para a gente conseguir trazer para aplicação clínica mais rápido do que se a gente fizesse essa pesquisa inteiramente na faculdade, na universidade. Então, acho que resumindo a história, como eu cheguei até aqui, é isso. Incrível. As mães estão, assim, todas maravilhadas. Eu estou lendo alguns comentários. E assim, diante disso, hoje quais são os seus planos diante dessa startup, dessas pesquisas que você está fazendo? Qual é o objetivo? Tá. O objetivo a longo prazo é a gente conseguir fabricar esses órgãos e tecidos para transplante, né? Então, por exemplo, embora muitas cardiopatias consigam ser solucionadas simplesmente com a cirurgia, algumas ainda não conseguem e exigem o transplante. Mas o transplante tem todos aqueles problemas que a gente sabe, né? De dificuldade de doadores, de rejeição, enfim. Então, se a gente conseguisse um órgão, a gente chama off-the-shelf, né? Pronto para uso, e que você, com células do próprio paciente, né, que você não causaria a rejeição quando você transplantasse, é como se fosse o próprio coração do paciente, no caso. Então esse é o nosso objetivo a longo prazo, né, objetivo final aí daqui a 10, 15 anos, não sei. Mas até lá a gente vê que uma série de desenvolvimentos permitem outras melhorias também na área das cardiopatias congênitas. Então, é claro que a gente tem trabalhado com diversas áreas, não apenas cardiovascular. O meu foco de interesse é cardiovascular, mas na startup, na verdade, a gente dá suporte, desenvolve tecnologias que permitem várias áreas desenvolverem tecidos. Então, por exemplo, pessoas trabalhando com desenvolvimento de pesquisa para fígados artificiais, rins artificiais, pâncreas artificial, enfim, diversos tecidos diferentes, a gente dá suporte com materiais e tecnologias. Mas, naturalmente, eu fico focado mais nessa área de cardiovascular, especialmente agora na área de cardiopatias congênitas, né? Então, por exemplo, algumas coisas que podem ser fabricadas nos próximos anos aí para cardiopatia congênita são válvulas que crescem com o paciente, são vasos sanguíneos que crescem com o paciente. Então, você, às vezes, tem algum tipo de anomalia que exige uma substituição vascular, né? Então, um pedaço de aorta, um pedaço de válvula de artéria pulmonar, ou próprio tubo de Fontan, por exemplo. Inclusive, é a área mais avançada, né, na engenharia de tecidos, é exatamente a utilização de tubos extracardíacos desenvolvido em laboratório. Exatamente porque é uma circulação mais fácil de você desenvolver um tecido, por quê? Porque ela é venosa, então ela tem uma pressão menor. A pressão é um grande desafio para a gente, né? Então, quando você desenvolve um tecido, um vaso, o maior desafio é manter ele sem fazer aneurisma, sem romper, sem trombosar naturalmente. Já na circulação venosa, você não tem tanto risco disso acontecer, porque o Fontan, por exemplo, se a gente fizer um tubo extracardíaco, você tem um alto fluxo, então diminui o risco de trombose, e ao mesmo tempo você tem baixa pressão, o que diminui o risco de aneurisma e rompimento. Então não é à toa que hoje, se você procurar todos os clinical trials no mundo que existem na área de engenharia de tecidos para cardiopatia congênita, que são pouquíssimos, isso é importante falar, né? É uma área extremamente nova, então se você procurar o que a gente chama de medicina regenerativa, né, que é tanto a terapia celular
eu posso explicar depois melhor as diferenças Sim, quanto à engenharia de sim. tecidos, você vai encontrar que só tem hoje 8 clinical trials em andamento no mundo, nessas áreas para cardiopatias congênitas. Então é super pouco. Desses 8, só 2 são de engenharia de tecidos, que é a fabricação desses tecidos. Então é uma área super nova, mas não é à toa que todos eles são para a Fontan, exatamente pela facilidade de você trabalhar com esse território venoso. Mas então deixa eu tentar facilitar aí Peraí, deixa eu fazer um resumo. Pelo que eu entendi, assim, o coração final seria o ápice, mas nesse caminho ainda, só dentro da cirurgia cardíaca pediátrica, das cardiopatias congênitas, já teria um leque de coisas que poderiam ser beneficiadas por essa engenharia de tecidos. Exato. Desde válvulas, artérias, esses tubos que você está falando. Então, assim, é muita coisa. Quando a gente fala de cardiopatias congênitas, basicamente são 3 tecidos que a gente tenta repor, né? Então, válvulas, vasos e o próprio miocárdio. O mais rápido e mais fácil, que está mais avançado, são os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos é a primeira coisa que você vai começar a encontrar clinicamente, exatamente pela facilidade do desenvolvimento. Não que seja fácil, mas dentre os 3 é o mais fácil. Você falou, vai depois... mais fácil. Para nós, parece assim uma coisa de filme, né? Não, é difícil de fato, mas comparando desses 3 tecidos, é o menos complicado, vamos dizer assim. Depois você tem as válvulas cardíacas, que são complicadas, tem uma série de propriedades particulares, de fluxo, de turbilhonamento, enfim, que exige um desenvolvimento não só do tecido em si, mas de toda a geometria. É um tecido complexo, e o mais complexo de todos que é o próprio miocárdio, né? Então, fabricar o músculo cardíaco. Isso porque o músculo cardíaco tem não só os cardiomiócitos, mas tem vascularização, tem fibroblastos, tem células de suporte, matriz, enfim, é um tecido que a gente chama de complexo. Então, esses são os 3 tecidos. Quando a gente fala de cardiopatias congênitas, são um desses 3 tecidos que a gente vai tentar repor. E a ordem de desenvolvimento seria mais ou menos essa. E o coração, no caso, é algo que envolve todos os 3 tecidos, né? Então, por isso que o caminho até ele vai levar ao desenvolvimento de todos esses antes. Fantástico. Aí você ia diferenciar 2 coisas que eu te Isso. A área que a gente trabalha, a gente chama de medicina regenerativa. A medicina regenerativa, a gente pode separar ela em 2 partes. Uma que a gente chama de terapia celular e uma que a gente chama de engenharia de tecidos. A terapia celular ela é mais antiga. Ela basicamente consiste no uso das células-tronco para a regeneração de tecido, mas sem você trocar o tecido. Então, por exemplo, isso é muito utilizado principalmente em adultos. Se você tem, por exemplo, uma cardiopatia isquêmica, você perde um pedaço do tecido, né, por um infarto, enfim. A ideia é que injetando as células-tronco, você tem a regeneração desse músculo que você perdeu. Tem uma série de estudos, alguns suportam que isso acontece mesmo, outros que não. Tem uma série de clinical trials acontecendo, principalmente em adultos. Em congênito, você vai ver, como eu falei, alguns poucos estudos. São 6 estudos e a maioria deles são baseados no seguinte: dar suporte ao ventrículo direito na hipoplasia do ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, o paciente vai... Eu fiquei sabendo, assim, te interrompo porque as mães estão perguntando. Me ajuda. Tomei conhecimento a partir dos grupos que eu faço parte que nos Estados Unidos eles já estão fazendo um trabalho nesse sentido com crianças com hipoplasia do ventrículo esquerdo diagnosticadas intraútero. Então, assim, quando nascem, eles colhem as células-tronco e na cirurgia de Glenn eles injetam essas células-tronco no ventrículo direito na tentativa que ele se fortaleça e fique mais parecido com o ventrículo esquerdo e tenha mais força para bombear ao longo da vida. É uma coisa nesse Exato, sentido. essa é a proposta. Hoje, esse estudo está no que a gente chama de fase 2, né? Então, ele é muito inicial ainda, não é algo que a gente consegue falar se está dando certo já ou ainda não. Ele passou por uma fase inicial que a gente chama de fase de segurança, né, que é a fase 1, então mostrou-se que era seguro fazer esse procedimento, então isso tá ok. Agora a segunda e terceira fase é mais para provar realmente se funcionaria e se tem realmente apoio
da pesquisa científica para aplicação na clínica. Então, esse estudo está agora começando, se eu não me engano, esse fase 2. Isso. Então, a expectativa é que nos próximos 5 anos deve ter os primeiros resultados, deve estar no final da fase 3 para ter as primeiras aplicações clínicas. Então, é um estudo, se eu não me engano, de 2 anos de acompanhamento, alguma coisa assim. Então, mais dois para a fase 3. Então, se der certo, é algo que a gente espera ver começando a ser aplicado só em 5 anos daqui para frente. Mas, de fato, essa aplicação de coletar células-tronco do paciente intraútero é uma perspectiva futura interessante que a gente vê bastante potencial. Isso, já respondeu algumas perguntas que fizeram. E aí tem a parte da engenharia de tecidos, que é o teu foco. A engenharia de tecidos é diferente, né? A engenharia de tecidos é você usar essas células-tronco. A gente diz que a engenharia de tecidos é baseada num tripé, né? O tripé é biomateriais, células-tronco e sinais. Sinais geralmente dados por biomoléculas. Como que funciona isso? Eu comparo, para deixar mais fácil para o leigo, com a construção de uma casa. Então, quando você vai construir uma casa, você tem as células, que seriam os tijolos, e você tem o biomaterial, que seria o cimento. Então, do mesmo jeito que você coloca os tijolos com cimento e forma uma casa, para a gente fabricar tecidos em laboratório, é basicamente isso que a gente faz. A gente junta um biomaterial que vai dar suporte com as células-tronco ou células adultas já diferenciadas, células-tronco diferenciadas em adultas, e a gente monta um tecido. Os sinais, né, que eu falei, são fatores que a gente utiliza para orientar as células a se comportarem do jeito que a gente quer. Então, uma célula-tronco, ela não sabe o que ela tem que virar, se ela tem que virar célula de rim ou célula de coração, por exemplo. Você dando o sinal certo, ela vai saber que ela tem que virar uma célula de coração. Então, esse é o tripé da engenharia de tecidos, é isso que a gente trabalha. Então, a diferença é que a engenharia de tecidos é realmente fabricar um tecido novo para ser substituído. Então, substituir o tecido que está degenerado no paciente. Então, essas são as duas partes aí que a gente chama de medicina regenerativa. A terapia celular e a engenharia de tecidos. As duas são baseadas bastante em células-tronco. E nisso entra aquele biogel que você desenvolveu. Você pode explicar o que é isso e como que disso vai virar um tecido? Desculpa a simplicidade. Tranquilo. Antes, eu vou explicar mais ou menos o que são as técnicas de engenharia de tecidos. Então, eu expliquei mais ou menos que a gente usa essas 3 coisas, mas existem vários jeitos de você fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar um biomaterial e colocar dentro do paciente e deixar que o biomaterial seja populado com células do próprio paciente e implantar de volta. Não tem nenhum estudo clínico nesse sentido, mas tem vários estudos em animais desenvolvendo vasos sanguíneos dessa forma. Então, você coloca um tubinho que mimetiza um vaso dentro do subcutâneo, na pele, e a pele vai popular esse vaso com umas células que a gente chama de fibroblasto. É uma célula um pouco genérica que deposita colágeno, enfim. E depois você pode tirar esse tubinho e colocar na circulação. Alguns estudos animais mostraram um resultado interessante. O problema desses tubinhos que tentam substituir os vasos é que eles não são formados por o que a gente chama de célula muscular lisa, que é a célula do vaso mesmo. Eles são formados por essas células que a gente chama de fibroblastos, que são células mais genéricas. Então, eles não têm a capacidade de contração dos vasos, que os vasos contraem, né? É por isso que aumenta a pressão, baixa a pressão. Ele não tem as capacidades de controle que o vaso tem. Esse é o que a gente chama de engenharia de tecidos in situ ou in vivo. O segundo método é o que a gente chama de semeadura de moldes. Então, a gente pega os biomateriais e faz fora do paciente, a gente faz o tecido. Então, você pega, por exemplo, um material no formato de um tubinho e coloca as células-tronco lá dentro e diferencia. Isso até então era a técnica mais convencional, até os últimos 5, 10 anos. Agora a gente chegou numa época que tem uma técnica nova chamada de bioimpressão. E a bioimpressão, ela é como se fosse uma impressão 3D. Então as pessoas devem conhecer a impressão 3D de plástico, né? A gente colocou o teu vídeo hoje no nosso feed. A gente colocou o teu vídeo. Ah, legal. As pessoas devem ter visto. As pessoas já têm uma ideia de como funciona. Então, em vez da gente extruir o plástico, né, que é o que acontece na impressão 3D convencional, a gente extrui um hidrogel com as células-tronco ou as células já diferenciadas no formato desse tecido que a gente quer fabricar. Então, essa engenharia de tecidos por bioimpressão surgiu há mais ou menos uns 10 anos, está ganhando
bastante força agora, e a gente está entrando nessa área com bastante força também. E uma das coisas que a gente desenvolveu foram esses hidrogéis, que a gente chama de baseados em matriz extracelular. E por que isso é importante, né? Esse tecido de suporte, esse hidrogel, poderia ser qualquer coisa. Então, ele poderia ser, por exemplo, colágeno, ele poderia ser um polímero sintético, ele poderia ser diversas coisas. Mas para a gente mimetizar os tecidos da melhor maneira possível, a gente trabalha com esses hidrogéis que são fabricados a partir do próprio órgão. Então, não, no caso, não o órgão do paciente, mas órgãos porcinos, né, de porco. Então, a gente pega, por exemplo, um coração de porco, o porco é abatido para carne, né, e aí acaba sobrando esses miúdos. A gente pega esse coração de porco e tira todas as células. As células são o que causam a rejeição, né, porque é nelas que estão as proteínas de membrana na superfície que vão mostrar para o corpo do receptor que aquele órgão não é dele. Então, é o mesmo procedimento que se faz hoje para as válvulas? É bem parecido, não é exatamente o mesmo, mas é bem parecido. É o procedimento exatamente, de descelularização, que a gente chama. Então, a gente tira todas essas células e a gente processa o que sobra. O que sobra chama matriz extracelular. Ela é basicamente o tecido de suporte daquele órgão. Ele é composto por diversas proteínas, então a gente quantificou mais de 500 proteínas dentro desse material. E as proteínas são específicas de cada tecido. Isso significa que se eu vou imprimir um coração, um tecido cardíaco, eu vou usar as proteínas do coração. E as células, quando estiverem naquele gel de coração, elas vão saber que elas têm que se diferenciar em coração, que elas se comportam como coração, a dar suporte para as células exatamente se desenvolverem da maneira correta. Então, se eu estou fabricando tecido renal, é um gel diferente, fabricado a partir do rim. Se eu estou fabricando tecido de fígado, é um gel fabricado a partir do fígado. Então, são géis que a gente chama de tecido específicos. Eles são fabricados exatamente para o intuito do pesquisador. E a gente está comercializando esses hidrogéis, mas ao mesmo tempo a gente faz pesquisa com ele para desenvolver os nossos próprios tecidos. Então, a gente encontrou, através dessa forma, uma maneira de financiar as nossas próprias pesquisas, através de compartilhamento desse biomaterial com outros pesquisadores interessados, e ao mesmo tempo fomentar essas linhas de pesquisas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aumentando a chance de, se não for eu que vou conseguir chegar lá, alguém chega lá por mim. Então essa é a ideia atrás da Tissue Labs. Gabriel, então assim, palavras bem pobres. Esse hidrogel, esse biogel que vai construir, vai imprimir o órgão, o coração no caso, ele é feito do material de um outro coração animal. E aí Exato. Você trabalha isso de uma maneira obviamente complexa, e aí eu entendi. Espero que as mães também tenham entendido. E o que falta? Qual que é a dificuldade maior? Falta muita coisa. Então, talvez você vê aquele vídeo, né, do coração que a gente imprime e parece que está pronto, é só implantar. Mas é totalmente diferente disso, né? Então, na verdade, por isso que eu sempre gosto de falar que aquilo é um protótipo e não um coração. Inclusive, em abril do ano passado, saiu uma matéria com a impressão do primeiro coração artificial, fabricado em laboratório. Eu não sei se vocês chegaram a ver, isso foram os pesquisadores de Israel. Eles basicamente imprimiram desse jeito que a gente imprimiu, com uma resolução um pouco maior, enfim, algumas coisas diferentes. E foi publicado o trabalho, um trabalho com bastante valor mesmo, ele tinha bastante coisas interessantes do ponto de vista científico, mas estava longe de ser o primeiro coração funcional, que inclusive foi divulgado desse jeito. Então, assim, quando a gente imprime as células-tronco com aqueles hidrogéis na forma de um coração, o que a gente tem é um gel no formato de coração com células-tronco. É isso. Isso não é um coração. Um coração, ele exige as células estarem integradas entre elas, as células estarem vascularizadas, muitas vezes inervadas, alinhadas. Então, o coração, ele depende 100% do alinhamento celular, né? Então, imagina, se você tem as células que estão dispostas em diversas direções randômicas, quando todas se contraem, o que a gente chama de vetor é zero, né? Então, tipo, ela não exerce força para nenhum lugar. Para as células exercerem força na direção do fluxo sanguíneo, elas têm que estar todas alinhadas da maneira certa para comprimir a câmara, né? A parte interna do ventrículo e jogar o sangue para frente. Então, colocar essas células alinhadas numa densidade alta, né? Porque a densidade celular que a gente tem nos tecidos
é muito alta, né? É muito diferente das densidades celulares que a gente consegue alcançar hoje imprimindo esses hidrogéis. Então tem uma série de técnicas que vão ter que ser desenvolvidas de aumento, de expansão de células-tronco, a quantidade, né? Então, isso inclusive é o principal limitante ainda da aplicação dos vasos sanguíneos, que são aquilo que eu falei que é o mais fácil. Você conseguir quantidades de células suficiente para montar um vaso desse e implantar no paciente é bem difícil, né? São bilhões e bilhões de células, e por isso que o uso das células na vida uterina ainda, né, de extração dessas células na vida uterina é interessante. Enquanto a criança está sendo gestada, você consegue expandindo essas células para conseguir implantar mais para frente. Mas isso a gente está falando de um vaso que é um tubo oco. Agora imagina um coração que é maciço. Então é muito mais material. Então são diversas dificuldades que a gente tem desenvolvido pesquisa nesse sentido. Por exemplo, alinhamento celular, a gente publicou um trabalho faz uns meses aí, trabalhando com alinhamento celular. Então a gente desenvolveu uma plataforma, inclusive patenteada, que você consegue colocar as células de maneira que elas se alinhem. Então elas ficam todas bonitinhas uma do lado da outra, como acontece tanto no vaso como no próprio coração. Então são pequenos avanços que você vai adicionando um sobre o outro para conseguir chegar lá na frente, né? Então se você comparar, por exemplo, com o celular, a gente em 2009, se não me engano, 2003, eu não lembro quando que o Steve Jobs anunciou o iPhone, mas para chegar naquele ponto, desenvolveram-se muitas tecnologias antes. Então, por exemplo, o próprio GPS, que vem da época da guerra, é uma série de tecnologias que a gente vai desenvolvendo para chegar num objetivo maior, num produto complexo que envolve todas essas tecnologias juntas. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente, dia a dia, está desenvolvendo esses produtos e tecnologias para colocar junto e chegar nesse coração daqui a 10, 15 anos. Pois é, já que você falou isso, eu li há pouco tempo atrás uma matéria que dizia que você tinha esse plano de ter um coração artificial em 2030. Esse é o nosso objetivo, é uma meta. Então, eu espero, sinceramente, chegar lá. É uma meta bastante ambiciosa, mas é o que a gente vem trabalhando 24 horas por dia e todos os dias para conseguir chegar nesse ponto. Mas se não forem 10 anos, pode falar. Não, termina. Se não forem em 10 anos, que é 2030, vai ser em 15, vai ser em 20, vai ser. Enfim, não vai passar da próxima década, com certeza. Fantástico. Eu estou maravilhada. São coisas realmente assim, fantásticas e que trarão benefícios incríveis, né? Assim, só de pensar no nosso mundinho aqui da cardiopatia já deu para ver que é realmente grandioso. Assim, uma dúvida, e vocês conseguem financiamento para isso tudo? Porque a gente vê assim que o Brasil muitas vezes tem como que fala? Tem os cientistas, tem as pessoas capazes, né, os pesquisadores, mas não acabamos perdendo para o exterior por falta de recursos. Vocês têm conseguido? Você me falou que em parte financia com os próprios projetos de vocês, mas existe um financiamento do governo que ajude, que colabore para que isso se desenvolva de forma rápida? Sim. Então, assim, eu estou no estado de São Paulo, né? Então, o INCOR, na Faculdade de Medicina da USP, a gente está no estado de São Paulo, que é um estado que tem bastante fomento à pesquisa. A gente tem a FAPESP aqui, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma agência de nível internacional, que aloca dinheiro de maneira responsável e sábia em pesquisas científicas no estado. Então, existe sim financiamento para isso. A questão é que o financiamento para um projeto grandioso desse tamanho vai muito além das capacidades do próprio Estado. Então, se você quiser colocar todo o dinheiro, por exemplo, a FAPESP tem um orçamento de 1 bilhão, mais ou menos, por ano, para pesquisas do Estado de São Paulo inteiro. Então, esse 1 bilhão é dividido por milhares de pesquisadores que ficam no Estado de São Paulo, trabalhando em diversas áreas. E quando a gente fala de um projeto como esse, de fabricação de um coração artificial, a gente está falando de um projeto que vai exigir 10, 20 bilhões de reais ou de dólares. Então, é um valor muito superior ao que a gente consegue simplesmente com fomento de pesquisa público.
o fomento de pesquisa público ele é fundamental para dar o que a gente chama de um start, né? Então, para você fazer os primeiros passos, os primeiros desenvolvimentos, e a FAPESP tem feito muito esse papel, então, tanto apoiando a gente na universidade, né, no INCOR, quanto na própria startup. Então, a FAPESP tem também linhas de financiamento para empresas, para pequenas empresas. Mas a gente vê que, a longo prazo, esse desenvolvimento, que é muito custoso, vai realmente exigir quantidades vultuosas de investimento, de financiamento, que só o setor privado consegue manipular, enfim, consegue alocar. Então, por essa razão, a gente deslocou uma parte do desenvolvimento, principalmente essa parte... Estou te ouvindo. Uma parte do... Tá me ouvindo? Uma parte do desenvolvimento, principalmente essa parte mais comercial, de desenvolvimento rápido, né, para a startup, para a iniciativa privada. Então, assim, existe financiamento, principalmente no estado de São Paulo. A FAPESP não deixa desamparado a maioria dos pesquisadores, mas esse financiamento não é suficiente para projetos tão longo prazo e tão grandes. Entendi. Agora eu queria passar um pouquinho as nossas perguntas iniciais, você praticamente já respondeu todas. Tem algumas perguntas que vieram depois, que estão vindo agora, se você puder responder algumas dentro da tua área, dentro daquilo que você trabalha. Tem vários estudantes de medicina assistindo, e eles estão perguntando, na sua opinião, qual a área mais promissora? A cirurgia cardíaca ou a cardiologia intervencionista? Na sua opinião, o que você acha dessa? A gente falou bastante das duas essa semana, sabe? A gente conversou com cirurgiões, a gente falou bastante sobre cateterismo, sobre híbrido. E assim, o que você teria a dizer disso? Como médico, eu faz 5 anos que eu saí da clínica, né? Então faz muito tempo que eu não atendo paciente, que eu não trabalho nem na cirurgia, nem na clínica. Eu acho que são áreas complementares, eu acho que as duas áreas vão ter sempre seu papel. É muito difícil você substituir tudo pela cardiologia intervencionista. Por outro lado, muitas coisas realmente podem ser feitas de maneira menos invasiva. Essa pergunta aí é uma pergunta bastante capciosa. Eu diria que não existe o melhor. Eu diria que as duas áreas têm grande potencial e vão ter seu papel complementar uma com a outra. Exatamente por exemplo do híbrido é um caso deles, né? Entendi. A outra pergunta, aliás, são várias perguntas sobre a questão das células-tronco. Só que eu tô com medo de a internet cair. Eu queria responder essa pergunta para as mães, mas eu acho a gente pode começar de novo 5 minutinhos só para responder essa pergunta, porque eu tô vendo o nosso tempo escasso. Eu vou convidar as mães para a gente desligar e começar de novo antes que interrompe a live. Tem muita gente perguntando isso, sobre a possibilidade, se é vantajoso conservar as células-tronco. Então, eu vou desligar e a gente volta 5 minutinhos. Eu sei que você tem que ir mais rapidinho, então. Gabriel, assim, para essas cardiopatias graves, né, que ventrículo único, por exemplo, ou com algum problema grave em válvula, você acha que vale a pena, diante de todas essas inovações que estão surgindo a todo momento, a família que tem um diagnóstico intraútero coletar essas células-tronco e conservar na esperança que algo aconteça em um futuro não muito distante? Eu acho que você usou as palavras certas, né? É uma questão de esperança, é quase como uma aposta. Então, assim, é algo que a gente acredita que vai acontecer, mas hoje, por exemplo, se essa família congelar essas células, ela não vai ter uma aplicação imediata. Então, a gente hoje não consegue, não tem nenhum tratamento cientificamente comprovado utilizando as células-tronco para cardiopatia congênita, pelo menos não por um grande clinical trial. Existem muitos que a gente chama de case reports, né, casos isolados, então médicos que fazem casos dele mesmo, assim. Então no Japão tem um médico muito famoso que é o Dr. Shinoka, ele operou muitas dezenas de crianças fazendo esses vasos sanguíneos artificiais em laboratório e implantando. Mas é um caso particular, é um pesquisador único. Então, assim, para a gente considerar algo que vai ser realmente disponível para a população de maneira geral, assim, seja no privado, seja no público,
é realmente uma questão de apostar, de investir, é um seguro, né? É como se fosse um seguro. Então, mas acho que uma coisa que vale a pena lembrar é que as células, elas não existem só no cordão umbilical. Então, acho que esse é um ponto mais importante. As células tronco, vamos falar assim, elas estão disponíveis desde o momento que a criança nasce até o momento que o idoso morre. Então, todo mundo tem células tronco. Essas células tronco no adulto, elas são chamadas, tem alguns tipos, né, mas as mais comumente usadas são o que a gente chama de células tronco mesenquimais. Essas células tronco, elas podem ser tiradas, por exemplo, da gordura, elas podem ser tiradas da medula óssea, e tem algumas células no sangue também. Umas células tronco no sangue, que a gente chama de progenitoras endoteliais, principalmente quando a gente quer falar de vascularização, enfim, essas células podem ser retiradas do sangue periférico. E existe uma nova tecnologia que a gente chama de iPS, que são as células tronco pluripotentes induzidas. O que são isso? As pessoas já devem ter ouvido falar das células tronco embrionárias, que deram muito o que falar, muita polêmica no passado, né? Essas células tronco embrionárias eram aquelas células que você pegava de embriões que eram fecundados para, por exemplo, inseminação artificial, mas não eram utilizados. Então, tem aquela discussão de que aquilo é uma vida, e por isso que por muito tempo não é possível utilizar essas células. Qual que é a grande vantagem das células tronco embrionárias? As células tronco embrionárias, elas podem virar qualquer célula. Diferente das células tronco adultas, que eu acabei de falar, né, da gordura, da medula óssea, que elas são limitadas. Mas desde 2007 existe uma tecnologia, que é isso que eu comentei de iPS, que é transformar uma célula tronco adulta, uma célula adulta, pode ser tronco ou não, pode ser, por exemplo, uma célula da pele, ou mesmo na urina, quando a gente urina, a gente solta algumas células epiteliais da bexiga. Você pode pegar essas células também. Então, qualquer célula do seu corpo você pode transformar numa célula tronco embrionária. Essas células chamam iPS. Então, isso você pode fazer desde a criança até o idoso. Qual que é o ponto? Então, assim, não existe uma super necessidade de você guardar essas células do cordão umbilical, exatamente porque você consegue isolar essas células do adulto. Porém, existem pesquisas mostrando que quanto mais novas as células, melhor os resultados que você tem. Então, as células da criança, elas são células mais saudáveis do que as células do idoso. Então, você pode fazer células tronco do idoso e fazer um vaso novo para o idoso, mas vai ser um vaso que, na verdade, tem a idade dele, porque aquelas células que você pegou, elas já perderam, né, a juventude delas, digamos assim, elas se tornaram senis. Então, as células da criança, se você congela, elas permanecem células jovens até o momento que você precisa usar. Então, acho que esses são os dois pontos que têm que ser avaliados. Você tem a possibilidade de extrair células-tronco no adulto, tanto essas células adultas mesenquimais quanto as iPS, que são parecidas com as embrionárias, porém, elas continuam velhas, de certo modo. Então, assim, elas servem para você fazer o que você precisa, mas elas podem não ter um desempenho tão bom quanto as da criança. Sim. Então, acho que isso vale pesar. Assim, para quem já tem o filho grande, nem tudo está perdido. Ainda tem essa possibilidade. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aquela questão do dentinho de leite, das células tronco do dentinho de leite? A célula tronco do dente de leite ela é uma célula tronco mesenquimal, então ela é igual à célula da gordura e da medula óssea. Então você também pode congelar, essas são bem mais fáceis, né? Porque você tem várias oportunidades e a criança já está mais velha e você não precisa fazer uma biópsia, que seria o caso da medula óssea e da gordura. Então, essas são, por exemplo, células que são relativamente fáceis de congelar, mas obviamente tem o mesmo custo que as células tronco do cordão umbilical. Mas elas funcionam como células tronco adultas. Que bacana. Gabriel, olha, a gente já tomou bastante seu tempo. Quero agradecer. Assim, nós estaremos por dias metabolizando tudo isso que você falou. Assim, mas de qualquer forma a gente está saindo assim dessa hora juntos. Eu tô vendo os comentários e também tô falando por mim, muito esperançosas, muito animadas com esse futuro promissor, né? Nossos filhos já, como você, mas os que vieram depois, são de uma geração de sobreviventes, porque a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente sabe que não sobreviviam, né? As crianças dessa geração têm uma perspectiva de vida muito melhor, fantástica, né? A gente sabe os índices de sucesso quando o tratamento é feito no tempo certo.
Mas a próxima geração ainda vai ser muito mais beneficiada. São muitas coisas fantásticas que você contou. Agradeço a tua disponibilidade. A gente sente o entusiasmo que você tem de falar disso, se vê que tem muita paixão no teu trabalho. Então, assim, eu acho que não tem como não dar certo. Vai dar certo, porque tem esse desejo, essa vontade, tem a capacidade, que de longe também dá para ver a tua capacidade profissional, para não dizer inteligência e outras coisas que você já sabe. Obrigada mesmo. Além de tudo, e ainda saber que isso vem de um cardiopata, né? Que eu não sei se você consegue entender a dimensão disso, mas para nós mães ver o nosso filho amanhã, né? É um sonho assim concretizado na sua pessoa. Legal, agradeço muito a oportunidade, Larissa. É muito bacana estar compartilhando essa experiência com as mães, enfim, com os próprios cardiopatas, né? Talvez estejam alguns assistindo aí. Tem vários. Então, eu sempre fico disponível aí para conversar. Se alguém quiser mandar mensagem, pode mandar. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e podem contar comigo aí com o que eu puder ajudar. Estão dizendo aqui que você, além de tudo, é lindo. E a Tássia deve estar aí ouvindo as mães falarem disso. Eu sei que hoje também é Dia dos Namorados, todo mundo vai comemorar. Então, eu te agradeço. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente se encontra novamente. Aqui, se você tiver disponibilidade, é muita coisa bacana para falar, para discutir junto. Te agradeço de coração mesmo. Parabéns e muito sucesso. Obrigado. Gente, eu vou desligar com o Gabriel, mas eu vou chamar a Jana para a gente concluir e dar um tchau da semana da cardiopatia congênita, tá bom? Tchau, Gabriel. Um abraço. Tchau, tchau.